mistério da China selvagem. Imagine um lugar onde florestas de bambu se encontram com montanhas congeladas, onde desertos imensos dão lugar a rios ancestrais, lar de criaturas que parecem saídas de filmes de fantasia. Esse lugar existe e se chama China selvagem. Um mundo secreto que poucos conhecem de verdade. Prepare-se, porque hoje nós vamos explorá-lo. Mas, espera aí. Quando você pensa na China, o que vem à sua cabeça? Cidades superpopulosas, tecnologia, arranha-céus, talvez comida oriental, né? Pois é. Mas e se eu te contar que escondido nesse mesmo país, existem animais tão bizarros, raros e incríveis, que você nem imaginava? Se eu te dissesse que na China vive um urso que não sabe ser urso, que se alimenta de bambu? E se eu te contar que nas montanhas da fronteira espreita um fantasma listrado, o felino mais raro do planeta? Curioso, né? E não para por aí. Aqui também vive um tigre lendário, que a ciência praticamente deu como extinto. Mas rumores, pegadas, sombras e lendas continuam surgindo, deixando todos de cabelo em pé. Será que ele ainda está lá, observando no silêncio? E calma, não acabou. Nos rios e cavernas, espreita uma criatura que parece vinda da pré-história. Um monstro que respira pela pele, que pode viver mais de 100 anos, e que tem o apelido nada carinhoso de peixe gigante sem olhos. A natureza da China é tão bizarra quanto encantadora. E hoje, você vai conhecer os guardiões secretos desse reino perdido. Mas eu te aviso, a cada história uma pergunta vai surgir. Porque aqui, a realidade é mais estranha que a ficção. Será que esses animais vão conseguir sobreviver num mundo que insiste em esquecê-los? Ou estamos prestes a presenciar o desaparecimento de criaturas que caminharam ao lado dos dinossauros? Segura aí, porque a jornada vai começar. Então, se você curte viajar comigo pelos cantos mais selvagens e misteriosos do planeta, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma dessas aventuras incríveis. Bora começar. O leopardo de Amur, o fantasma das neves. Se eu te dissesse que existe um felino tão raro, que os próprios biólogos duvidam que ele ainda respire por aí, você acreditaria? Esse é o leopardo de Amur, o predador mais raro do planeta, um mestre do sumiço. Um fantasma da neve, ele vive nas florestas geladas do extremo nordeste da China e da Rússia, áreas tão remotas que muitas vezes nem aparecem no mapa direito. E é justamente esse isolamento que permitiu que ele sobrevivesse até agora. Mas a qualquer passo em falso, pode ser o fim. Sabe quantos existem? Menos de 120. E cada um desses felinos carrega nos ombros o peso de toda a sua espécie. É como se cada nascimento fosse uma vitória da vida, e cada morte, uma tragédia quase irreparável. Eles são literalmente a última esperança. Seu corpo é uma obra de arte da natureza. Pelagem dourada, cheia de rosetas negras, adaptada para camuflagem perfeita na neve e nas florestas. Suas patas são largas, quase como raquetes, para não afundar na neve fofa. E seus olhos... os olhos... parecem dois faróis atentos no meio do nada. Mas viver nesse isolamento tem um preço. A caça ilegal, a destruição das florestas e a fragmentação dos habitats continuam empurrando esse fantasma para o abismo. Cada árvore que cai é um passo mais perto do sumiço total. Cada armadilha, uma sentença de morte. E como se não bastasse, eles ainda sofrem com a falta de parceiros. Imagine viver procurando alguém para formar família e simplesmente não encontrar. Cada leopardo pode ter que cruzar centenas de quilômetros sozinho, só para achar um companheiro. E, às vezes, não acha. Mas mesmo assim eles resistem. Caçam, marcam território, criam filhotes, como quem desafia o destino. Como quem olha para a extinção e diz, não hoje, não agora. Uma prova viva de que a natureza é teimosa e maravilhosa. Agora eu te pergunto, será que a gente ainda tem tempo de salvar esse fantasma? Ou estamos prestes a apagar, para sempre, uma das criaturas mais lindas que esse planeta já viu? Bora seguir, porque a próxima história é ainda mais surpreendente.
águia real, a rainha dos céus. Se existe um bicho que carrega o título de soberana dos céus, é ela, a águia real. Um predador tão lendário que inspirou bandeiras, brasões e até impérios. Seu olhar fura o horizonte. Suas garras são como lâminas. E seu voo é pura elegância e poder. Você acha que ela caça só coelhos? Que nada. A águia real é ousada. Caça raposas, cabras montanhesas, cervos. E sim, já foi flagrada atacando lobos filhotes. Não é exagero. Ela é, de fato, uma das maiores predadoras aéreas do planeta. Seu segredo? Velocidade, força e precisão. Suas garras têm força equivalente a esmagar um braço humano com facilidade. É praticamente um míssil com penas. E quando ela escolhe uma presa, não tem escapatória. Mas ser rainha não é fácil. As águias precisam de território vasto, montanhas, penhascos e áreas abertas. Se o habitat diminui, o reinado fica ameaçado. E como sempre, o maior vilão é o mesmo: nós, humanos. Outro desafio é a reprodução. Elas formam casais para a vida toda. Mas, e se um parceiro morre? A águia pode passar anos sozinha sem se reproduzir, porque para ela, amor e lealdade não são só romantismo. São estratégia de sobrevivência. E olha que curioso, o ninho da águia real pode ter mais de 2 metros de largura e pesar até 1 tonelada. E sabe onde ela constrói? No alto de penhascos, no topo de árvores ou em lugares que só ela alcança. O lugar mais impossível que você imaginar. Ela transforma em lar. Mesmo assim, ela segue firme, caçando, voando, criando filhotes e mantendo sua posição de rainha dos céus. Uma verdadeira lenda viva que lembra a todos nós que, na natureza, o topo não é para quem quer, é para quem aguenta. Agora me diz, se você pudesse escolher ser qualquer animal dos céus, seria um humilde passarinho ou voaria como a águia real, dona e soberana das alturas? Bora seguir, porque o próximo caçador é tão rápido que chega a sumir no ar. O urso que esqueceu que é urso. O panda gigante é, sem dúvida, o bicho mais fofo do mundo, mas também, talvez, o mais preguiçoso. Ele passa até 14 horas por dia mastigando bambu, como se o tempo não existisse. E a pergunta que não quer calar: como um urso se tornou praticamente vegetariano? Parece coisa de roteiro de filme, mas é a pura verdade. A evolução fez questão de brincar com esse bicho. O mais curioso é que, biologicamente, o panda é carnívoro. Seu sistema digestivo é de um predador, feito para carne. Mas ele ignora isso e se contenta com bambu. Isso significa que ele precisa comer muito, porque o bambu tem pouquíssima energia. É como se você vivesse só de alface e precisasse mastigar o dia inteiro para não desmaiar. Convenhamos, vida difícil para quem escolheu ser vegano na marra. E você acha que é fácil encontrar bambu o ano todo? Nem sempre. Se uma floresta de bambu morre, o panda precisa andar quilômetros até achar outra. É um equilíbrio frágil, delicado e totalmente dependente do meio ambiente. Qualquer desmatamento, incêndio ou construção, e pronto, o panda fica sem comida. E aí, como sobrevive? A reprodução também é outro drama. As fêmeas só entram no cio uma vez por ano. E esse cio dura 3 dias. Isso mesmo, só 3. Se não rolar química, se o macho não acertar o timing, já era. Espera mais 1 ano. É ou não é o bicho mais enrolado da natureza? Mas não pense que eles vivem largados, não. A China investe milhões em programas de conservação. Existem centros especializados com especialistas que praticamente fazem de tudo para ajudar os pandas a, fazer panda. Até vídeos românticos eles já tentaram passar para estimular os bichinhos. É sério. E mesmo com toda essa dificuldade, o panda virou símbolo global de conservação. Aquela carinha fofa, aquelas olheiras pretas, aquele jeitão desengonçado, conquistaram o mundo inteiro. Todo mundo quer proteger o panda. E graças a isso, ele saiu da categoria em perigo crítico e agora está como vulnerável. Um sinal de esperança, mas a pergunta fica no ar. Até quando? Porque mesmo com toda a ajuda, eles ainda dependem das florestas de bambu. Se o habitat some, não tem reserva que segure. O panda é um lembrete fofo, mas sério, de como tudo na natureza está conectado. Agora me responde, você também acha que o panda é fofo?
Ou, na verdade, ele é só um urso preguiçoso que enganou o mundo inteiro? Comenta aí. Bora pro próximo guardião da China selvagem. O tigre do sul da China, a lenda esquecida. Se prepare para uma história que parece lenda, mas é real. O tigre do sul da China não é só o felino mais raro do mundo. É literalmente o mais ameaçado de todos. Alguns dizem que ele já não existe mais. Outros juram que ouviram seus rugidos na floresta. E aí, quem tá certo? Durante séculos, ele foi o rei das florestas do sul da China. Um predador imbatível, respeitado até nas lendas locais. Mas aí, vieram as cidades, as fazendas, as estradas. E o tigre sumiu. Sumiu dos olhos humanos, das câmeras, dos mapas. A ciência decretou: extinto na natureza. Mas, e se eles estiverem errados? Porque vez ou outra surgem relatos. Pegadas misteriosas, rugidos no meio da noite, animais de fazenda encontrados mortos, de forma que só um grande felino poderia fazer. E é aí que começa o mistério. Seriam realmente tigres? Ou só cães selvagens? Ou será que é só a imaginação dos moradores, que querem acreditar que o rei ainda vive? A resposta: ninguém tem. Só a floresta sabe. Existem hoje cerca de 100 tigres do sul da China, mas todos em cativeiro. Centros de reprodução tentam, desesperadamente, manter o DNA da espécie vivo. Mas, colocar esses animais de volta na natureza? Praticamente missão impossível. E o problema não é só biológico. As florestas sumiram. O habitat virou cidade, estrada, plantação. Onde antes corria o tigre, hoje corre concreto. Então, mesmo que nasçam novos filhotes, onde eles vão viver? Onde vão caçar? Apesar disso, a esperança persiste. Existem projetos de restauração florestal, grupos que mapeiam, estudam e sonham em um dia ouvir novamente o rugido do rei perdido da China. Será que a natureza é capaz de dar essa volta por cima? Agora me responde. Você acha que esse tigre virou só uma lenda? Ou acredita que, escondido em algum canto da China, ele ainda observa, em silêncio esperando a sua chance de voltar? Pensa nisso. E bora conhecer o guardião mais estranho dessa lista. A salamandra gigante da China, o monstro do rio. Prepare-se, porque, agora, a coisa fica bizarra. Imagine estar andando numa trilha, à beira de um rio, e de repente, vê uma criatura gosmenta, com cara de dragão sem asa, de mais de 1,5 metro. Pois é, parabéns, você acabou de encontrar a salamandra gigante da China. Ela é o maior anfíbio do mundo, e é tão esquisita que parece não ter saído da era dos dinossauros. Aliás, não é só aparência, ela realmente é um fóssil vivo. Está na Terra há mais de 170 milhões de anos. Sim, ela viu os dinossauros aparecerem e desaparecerem. Sabe aquele meme, "eu só observo"? É exatamente ela. Fica parada, de boca aberta, fingindo que é uma pedra. E quando um peixe passa perto, zap, abocanha em velocidade absurda e volta a fingir que é, bem, uma pedra com dentes. E como se não bastasse ser bizarra, ela ainda respira pela pele. Isso mesmo, ela quase não tem pulmões. A pele fica sempre molhada, absorvendo o oxigênio da água. Se a água fica suja, poluída ou sem oxigênio, ela simplesmente sufoca. Quer mais? O som que ela faz é assustador. Um grito que parece choro de bebê. Isso gerou lendas, histórias de fantasmas e até gente jurando que rios eram assombrados. E olha, se você ouvir esse som no meio da floresta, é melhor correr. Mas, claro, o maior predador somos nós. A destruição dos rios, a poluição e a caça desenfreada quase acabaram com a salamandra. Hoje, ela é considerada criticamente em perigo. E assim como o panda e o leopardo, está na mão da humanidade decidir seu futuro. Apesar disso, alguns projetos de reprodução em cativeiro estão dando certo. Filhotes estão nascendo. Alguns são até devolvidos para a natureza, em áreas protegidas. Um fio de esperança para uma criatura que teima em não desaparecer. Agora, pensa comigo. Como pode uma criatura que sobreviveu a 170 milhões de anos de extinções estar quase sumindo por causa de esgoto e construção?
Dá pra pensar, né? E com isso, o falcão sacre, o misil do deserto. Se você acha que já viu velocidade na natureza, é porque ainda não conhece o falcão sacre, um dos caçadores mais rápidos e precisos do mundo. Uma verdadeira flecha viva. Seu voo é tão rápido, tão agressivo, que até as presas não entendem de onde veio o ataque. Diferente da águia, que é força bruta, o falcão é pura estratégia, agilidade e técnica. Ele caça no céu aberto, mergulhando em altíssimas velocidades para capturar pássaros no ar. E detalhe, sem errar. Uma única batida, um impacto seco e fim de jogo. Sabe quanto ele alcança em velocidade? Isso mesmo, você não leu errado. É mais rápido que um carro de Fórmula 1. É literalmente um míssil de penas. E quem vê só enxerga um vulto, seguido do silêncio absoluto. O falcão sacre é tão valorizado que se tornou símbolo cultural em vários países, especialmente no Oriente Médio. Lá, ele não é só um pássaro, é tratado como realeza. Recebe cuidados especiais, viaja em jatos particulares e vale mais que muitos carros de luxo. Mas na natureza, sua vida não é tão glamurosa assim. O sacre depende de campos abertos, áreas de caça e equilíbrio ambiental. E com o avanço das cidades, das fazendas e das linhas elétricas, ele enfrenta desafios sérios para sobreviver. E sabe qual outro perigo o cerca? O tráfico ilegal. Como é um dos falcões mais cobiçados do mundo, muitos são capturados ilegalmente. Isso afeta as populações selvagens, que vão diminuindo ano após ano, silenciosamente. Mesmo assim, ele não se entrega. Segue voando, caçando, ensinando seus filhotes a arte da velocidade e da precisão. É como se dissesse para o mundo: vocês podem ser rápidos, mas nunca serão como eu. Agora eu te pergunto, se você acha que é rápido digitando no celular, derrubando alvos no ar, sem GPS, sem radar, só na base da visão e do instinto, dá para competir? Viu só? A China selvagem não é feita só de florestas e bambus, mas também de céus dominados por predadores lendários. Cada animal que você conheceu aqui, do panda fofo ao leopardo fantasma, do tigre perdido ao monstro dos rios, da águia imponente ao falcão supersônico, carrega uma história única. E todos eles têm algo em comum. Lutam todos os dias para continuar existindo. Se você quer ajudar a espalhar essas histórias e proteger esses animais incríveis, já sabe, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo novo e ainda apoia nosso trabalho de contar as histórias mais fascinantes da natureza. Porque no fim das contas, se a gente não falar por eles, quem vai?